Megômetro, precisão, confiabilidade na medição de resistência de isolamento. Qual a utilização desse megômetro? Quais os princípios relacionados a algumas normas, algumas leis da física, os princípios fundamentais para o uso do megômetro, entender como ele funciona, como ele faz essa medida de resistência de isolamento, quais alguns parâmetros fundamentais para a medição de resistência de isolamento em motores, transformadores, cabos, interpretação de parâmetros críticos, um índice de polarização, taxa de absorção dielétrica. Então, alinhar algumas normas internacionais e brasileiras, a utilização desse megômetro como uma ferramenta preventiva, entendendo a sua função, seus conceitos por trás da obtenção desse valor de resistência, da corrente de fuga. Então, compreender como esses valores estão entrelaçados. Definições importantes no que tange o megômetro. O medidor de resistência de isolamento, também conhecido como MEG e megômetro, é um instrumento de medição elétrica utilizado para avaliar a resistência de isolamento de diversos equipamentos, como motores, transformadores, cabos, dentre outros componentes, como o próprio isolador. A resistência de isolamento é uma medida crucial no que indica a capacidade de um material isolante de resistir à corrente elétrica, evitando um curto-circuito e descargas elétricas indesejáveis. A utilização do megômetro é essencial para garantir a integridade e a segurança das instalações elétricas. Ao medir a resistência de isolamento, é possível identificar possíveis degradações ou falhas no isolamento do equipamento que podem levar a um acidente grave, como incêndios, choques, além de manutenções preventivas. Com o uso do megômetro, ajuda a prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzindo custos com reparos e substituições. O princípio de funcionamento do megômetro. O megômetro funciona aplicando uma tensão elevada ao equipamento a ser testado e medindo a corrente que passa através desse equipamento, desse isolamento alvo do teste. A resistência de isolamento é calculada com base na relação da tensão aplicada e da corrente medida, utilizando a fórmula abaixo. Resistência é igual a tensão pela corrente. Durante o teste, o megômetro aplica uma tensão contínua, DC, que pode variar de 250 a 5.000 volts, na grande maioria dos megômetros, dependendo do equipamento e do nível de isolamento a ser testado. A corrente que flui através do isolamento é extremamente baixa, geralmente na faixa de microampere. A resistência de isolamento é então exibida em ohms, quilo-ohms ou mega-ohms. Nós temos basicamente o megômetro analógico e o digital. O analógico utiliza um ponteiro para indicar a resistência de isolamento em uma escala graduada. Esses dispositivos são robustos, confiáveis, mas podem ser mais difíceis de ter uma precisão na leitura, especialmente em condições de baixa luminosidade ou vibração. Os megômetros digitais, eles já apresentam valores de resistência de isolamento num display, facilitando a leitura e interpretação dos resultados. Os megômetros digitais são geralmente mais precisos e oferecem funcionalidade adicional, como armazenamento de dados, interface de comunicação e teste automático. Como ponto importante relacionado à segurança, sempre é bom lembrar que certificar o equipamento a ser alvo
teste está desligado, devidamente isolado e nunca toque em partes metálicas durante o ensaio. Como a gente já comentou, o megômetro ele injeta uma alta tensão com a corrente baixa, mas deve ser evitado. E lembrar sempre de descarregar o equipamento após e antes do teste a ser executado.